Hoje eu quero conversar com você sobre uma frase que parece muito inocente, mas ela aos poucos, ela pode ir moldando a sua vida inteira. Sabe aquela frase que muita gente repete sem nem perceber, que é a frase, eu sou assim. Eu vejo muita gente falando por aí, eu sou assim, eu nasci assim, eu sempre fui desse jeito, eu não consigo mudar, esse é meu jeito, não adianta tentar, eu não mudo. E aí talvez você já tenha dito isso sobre a sua ansiedade, sobre essa sua timidez, sobre a sua procrastinação, sobre o dinheiro que você ganha, sobre a sua autoestima, sobre seu medo, sobre relacionamentos, sobre a dificuldade de se posicionar. E o problema é que quando a gente repete isso muitas vezes, a gente para de descrever aquilo que está vivendo e começa a definir que isso é quem nós somos. E isso muda tudo, gente. Isso muda o jogo, muda a regra. Porque uma coisa é dizer, hoje eu tenho dificuldade de me posicionar. Outra coisa é você virar e falar, eu sou fraco. Uma coisa é dizer, eu entro num padrão de ansiedade em algumas situações. Outra coisa é dizer, eu sou ansioso e ponto, ponto final. Isso não muda. Uma coisa é reconhecer um padrão. Outra coisa é transformar esse padrão na sua identidade. E eu acho que muita gente nunca parou para perceber essa diferença, sabe? Muita gente não vê, vai no padrão automático. Talvez porque cresceu ouvindo esse tipo de linguagem, talvez porque viu isso dentro de casa a vida toda, talvez porque a pessoa tenha sido rotulada cedo demais, talvez porque apanhou da vida em algumas áreas e em algum momento ela decidiu, eu sou o problema. Essa foi a sentença. Mas presta atenção no que eu vou te falar agora. Repetir algo por muito tempo não transforma isso aí em destino, não, gente. Transforma isso aí num padrão. E padrão não é sentença, não é prisão perpétua. Tem como mudar. Então eu queria muito assim que você guardasse isso aí com você hoje. Você pode estar vivendo um padrão sem perceber esse padrão, sem perceber essa prisão invisível ao seu redor. E essa diferença, ela parece muito sutil, mas ela muda completamente a forma como você passa a se tratar e a forma como você muda o seu redor, começando de dentro para fora. Porque quando você diz eu sou assim, a sua mente entende que não tem muita coisa que pode ser feita, é a sua identidade. Você se definiu, eu sou assim, ponto final. Ficou fechado o circuito. Mas quando você fala, hoje isso aqui tá forte em mim, esse defeito tá forte hoje, ou eu aprendi a funcionar assim até aqui e agora. Ou então falar assim, esse é um padrão que está repetindo em mim, padrão, não definitivo. E aí você abre espaço para a mente trabalhar. Então a mente tem mais espaço para te deixar respirar, para te deixar observar, espaço para você treinar, espaço para você tentar mudar. E a mudança real, ela quase sempre começa aí. Não no milagre, não na grande virada cinematográfica com, né, trompetes, sons, não. Mas o jeito como você começa a olhar para isso aí que você vive no dia a dia. Porque se você chama algo de definitivo, você se comporta como se esse algo fosse definitivo. Mas se você chama isso de algo treinável, você começa a se mover de novo. Então deixa eu te dar um exemplo bobo, simples. Vamos pensar assim, imagina alguém que está tentando organizar a vida e falha nessa organização. Começa a semana bem, empolgado, abre aquela agenda, faz uma lista de tarefas, de afazeres, promete que agora vai, mas aí se perde, começa a adiar, se distrai, se desanima, e no final essa pessoa vira para si mesma e fala, eu sou desorganizado mesmo, é isso aí. E parece uma frase boba, mas não é só uma frase boba. Aí, quando a pessoa fala isso aí, ela não está só falando daquilo que aconteceu, ela está assinando uma identidade, ela está fechando o circuito. Agora, vamos prestar atenção na diferença que faz, por exemplo, eu virar e falar assim, hoje eu estou no padrão de desorganização. Eu aprendi a funcionar desse jeito, sendo desorganizado até aqui. E isso ficou automático em mim. Mas automático, gente, não significa definitivo, não significa que não dá para mudar. Dá para perceber essa diferença? Então, o problema, lógico, ele continua sendo reconhecido. Você não está escondendo ele debaixo do tapete. Não tem fantasia, não tem negação, não tem positividade forçada, que tá tudo maravilhoso, não. Mas agora tem um caminho. E isso aí é um ponto muito importante, gente. Trocar a linguagem não é brincar com palavras, não. Trocar a linguagem é mudar a posição em que você ocupa diante do seu próprio padrão, daquilo que já está aí registrado. Daí quando você diz, por exemplo, eu sou assim, você está se colocando abaixo desse padrão.
Agora, quando você diz, hoje eu tenho esse padrão, você começa a olhar para ele no mesmo nível, sem se rebaixar. E quem consegue olhar já não está totalmente aprisionado nesse padrão. Por isso, eu acho assim que talvez o primeiro passo não seja tentar mudar tudo, que não dá para mudar tudo de uma vez. O primeiro passo é você parar de chamar pelo nome errado aquilo que está acontecendo dentro de você. Põe isso aí na sua cabeça, você não é só procrastinação, você só está preso num padrão de quê? De adiamento, de não fazer algo no momento que precisa ser feito. Você não é a autocrítica, você apenas foi treinado, tem uma voz que foi treinada dentro de você para ser duro com você mesmo. Você não é sua insegurança, você só aprendeu a se defender assim, escondendo atrás dessa segurança, mostrando insegurança, fraqueza, porque as pessoas te deixam em paz. Você não é seu medo de rejeição, você pode estar apenas carregando o quê? Um padrão de se proteger. E eu sei, gente, que para algumas pessoas isso toca muito fundo, porque tem gente que passa a vida inteira se definindo por rótulos. Muita gente vive sendo rotulada pelos outros. Ah, ele é difícil. Ah, aquela pessoa ali é fraca, é exagerado, é complicado, é lento. Ah, ele é burro, é burra, é sensível demais, é problemático. Eu sei porque eu vivi isso aí. Se eu tô falando para vocês é porque eu trabalho isso em mim. E tem gente que ouviu isso dos outros por tanto tempo, a vida inteira desde criança, que começou a repetir isso para si mesmo. E talvez sem perceber, gente, você passou a viver como um caso encerrado. Não, sentença final, eu sou assim e pronto. Mas você não é caso encerrado, criatura. Põe isso na sua cabeça, você é alguém que está num processo. E eu queria falar isso assim de um jeito bem direto para você que precisa ouvir isso. O fato de um padrão estar aí dentro de você há muito tempo, isso não significa que ele seja a sua definição final, a sua sentença final, prisão perpétua. E aqui eu falo assim, não interessa se esse padrão ele já é antigo, se ele é profundo, já está enraizado, se ele já está no automático, se ele te cansa demais, está te destruindo por dentro. Por quê? Lembra, isso aí não é uma sentença. E eu acho que uma das maiores crueldades, gente, que pode ser cometido com a nossa própria história é a gente confundir repetição com destino. Porque quando você faz isso, e se você erra, seja um erro, você já vira automaticamente e fala, eu estrago tudo. E aí se você trava uma vez, você vira pra você e fala, eu não levo jeito pra fazer isso. Se você se enrola com dinheiro, você fala, nossa, eu sou péssimo com finanças. Se você se expõe e sente vergonha, você fala, não, isso aqui não é pra mim. Mas não é isso aí, gente. Calma, para com isso. Isso foi um momento, uma situação. E talvez o que aconteceu não seja uma definição, foi só daquele momento. É um padrão que apareceu de novo, que já estava tão automático que aconteceu. Mas aí nós temos que mudar essa pergunta que a gente faz para si mesmo. Então, em vez de você virar para você, o que isso prova sobre mim? Não, vira e fala assim, o que isso revela que eu ainda preciso treinar? Então não está provando nada sobre você. Isso foi um momento. E aí você consegue ver essa diferença que existe? Você sai da condenação e entra no padrão de construção. Você sai dessa vergonha e entra na consciência. Você sai do rótulo, eu sou assim, assado, e entra no processo. Então eu quero te deixar, assim, para ajudar, pra gente... Para não falar que eu só fiquei nas palavras, eu vou te dar uma prática simples. Nos próximos dias, toda vez que você perceber uma frase do tipo, eu sou assim, eu nunca vou mudar, eu sempre estrago tudo, eu sou péssimo nisso, eu travo mesmo, eu sou travado. Faz uma troca. Para. Respira. E traduz essa frase aí dentro de você. Não traz isso como sentença, como condenação. Então, em vez de falar eu sou péssimo nisso, fala assim, eu ainda estou desenvolvendo isso aqui. Em vez de falar eu travo mesmo, transforma eu travo mesmo para quê? Hoje eu tive uma resposta de travamento. Aconteceu, eu travei, foi hoje. Em vez de falar eu sou assim, pode falar hoje esse padrão está mais forte dentro de mim dessa maneira. Em vez de falar eu nunca vou mudar, fala assim, eu ainda não consegui mudar isso com consistência, com constância. E percebe, dá pra você ver essa diferença? Você não tá mentindo pra você, não tá inventando a história, mas você está sendo mais justo com você, se dando o direito de errar. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando aí, na forma como você fala com você mesmo. Tá faltando essa justiça. Porque muitas vezes, você já percebeu que você talvez fala com amor com o planeta inteiro, menos com você mesmo ou com você mesma? Você tem paciência com o processo do outro, mas você trata você mesmo como um carrasco.
Você entende o tropeço do outro quando o outro cai, mas você transforma o seu próprio tropeço em prova de incapacidade. Então hoje eu quero te deixar uma pergunta para você levar com você no seu coração. Se alguém que você ama errasse e dissesse, eu sou um fracasso, você de cara ia concordar com essa pessoa, com a definição que ela deu? Provavelmente, eu tenho certeza que não. Você iria tentar fazer a pessoa ver em um ângulo diferente o que aconteceu. E a pergunta então é o quê? Por que você aceita essa crueldade como normal quando você fala com você mesmo? Quando você se ataca? Talvez esteja na hora de interromper isso aí. Não fingindo que está tudo bem, não fazendo teatro positivo, mas aprendendo a reconhecer os seus padrões, sem entregar a esses padrões o direito de dizer quem você é. Então assim, para resumir, se você esquecer quase tudo que eu falei aqui hoje nesse vídeo, lembra somente disso aqui, leva isso aqui para sua vida. Isso é um padrão, não é uma sentença final, não é o que eu sou. Então se você sentir vergonha, isso é um padrão, isso não é quem você é, isso não te define. Se você travar, também é um padrão, não é sentença final, não quer dizer que você vai travar a vida inteira. Se você se compara com todo mundo, é só um padrão, não é sentença. Se você cair de novo, isso é só um padrão, não é uma sentença. Levanta! Sobe no salto de novo, bate essa poeira, sai da BR, não fica aí jogado na BR. Tá bom? E eu quero fechar isso aqui hoje te lembrando de 4 coisas muito simples. Você não é seu padrão. O que foi aprendido lá atrás pode ser trabalhado, pode ser mudado. Automático não significa definitivo. E padrão não é destino. E se o vídeo falou com você, comenta aqui embaixo. Não é sentença, para eu entender que você captou a mensagem. Então me fala. Fala, Marcelo, isso aí não é sentença. Eu quero saber que essa mensagem chegou em você e te ajudou de alguma forma. E honestamente, falando assim de alma para alma, uma mudança muito profunda na vida da gente, ela começa no dia que nós paramos de falar, eu sou assim, e nós começamos a dizer, isso está em mim hoje, mas não define quem eu sou. Eu espero que esse vídeo te ajude, e eu vou encerrar por aqui agora, e a gente se vê no próximo vídeo. Então, te vejo por aí. Por agora é bye, 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 bye.